Olá, meu nome é Yasmin Góes e estamos começando o Resumo do Semanal, onde eu te deixo antenado dos principais assuntos referentes ao resumo do Diário Oficial da União que aconteceram nessa semana. Então fique atento, porque na segunda-feira foi divulgado o Manual de Conduta do Agente Público Civil. E o professor Jacobi Fernandes logo mais deixará um vídeo para vocês onde ele explicará toda a questão do que aconteceu, quais foram as mudanças, o que você, concurseiro, precisa saber. Então fique atento, porque logo mais no canal do professor Jacobi Fernandes aqui no YouTube, nós teremos um vídeo que tem a análise desse manual de conduta. Então fique atento. Além disso, na terça-feira, o Congresso Nacional prorrogou medida provisória que autoriza a antecipação do pagamento e também aumentou valores para a dispensa de licitação. Então atenção, você que é gestor público, porque foi publicado na sexta-feira, do dia 3 de julho, um ato do Congresso Nacional que prorrogou as medidas provisórias, número 961, número 962 e número 963. E essas MPs também, 962 e 963, elas abrem um crédito extraordinário. E já a medida provisória número 961, ela autoriza o pagamento antecipado nas licitações e nos contratos e adequa também os limites e a dispensa de licitação e amplia o uso do regime diferenciado de contratação, o RDC, durante o estado de calamidade pública decorrente da pandemia de coronavírus. E essas disposições da medida, elas aplicam-se também aos contratos firmados durante essa emergência de saúde pública. Então, ela tem uma vigência certa e é temporária. E embora a legislação ela vede o pagamento antecipado, a nossa legislação normal, a MP número 961, ela autoriza esse pagamento desde que represente uma condição indispensável para obter o bem ou assegurar também a prestação do serviço público e que propicie também uma significativa economia de recursos durante esse período. E com essa medida, então, o governo ele minimiza uma insegurança jurídica dos gestores públicos responsáveis por essas licitações e contratos durante essa pandemia de Covid-19 que acaba gerando muitos impasses e também uma situação totalmente sem precedentes. Então, essa é uma medida do governo de tentar adequar a situação. E também dispõe essa medida provisória sobre o aumento desses limites da dispensa de licitação, de que tratam os incisos 1º e 2º do caput do artigo 24 da Lei nº 8666. Então, se você quiser dar uma lida nela, eu sugiro. E para saber mais, então, sobre essa medida, acesse o ato do Congresso Nacional número 74, que foi publicado na terça-feira. E relembrando, então, que a Lei nº 14.020, publicada esta semana, dispõe sobre esse programa emergencial e também fala sobre algumas medidas referentes a esse programa, que é então o pagamento do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, a redução proporcional da jornada de trabalho também do salário e a suspensão temporária do contrato de trabalho. E essas medidas, então, elas foram prorrogadas por meio da Lei nº 14.020, que foi publicada esta semana. E logo em seguida também tivemos a publicação da Lei nº 14.023, que dispõe que os profissionais de saúde que estejam na linha de frente do combate do coronavírus, ou seja, aqueles profissionais essenciais durante essa pandemia, poderão ter acesso prioritariamente aos testes de diagnóstico da Covid-19 e também terão acesso aos EPIs, aqueles equipamentos de proteção individual. Então, todas essas disposições referentes a isso e quais são os profissionais considerados essenciais, além de médicos, enfermeiros, por exemplo, fisioterapeutas, todas essas condições você consegue encontrar e ler na Lei nº 14.023. E atenção você que é gestor público, porque agora as videoconferências poderão ser utilizadas em reuniões colegiadas da Administração Pública Federal. E essas reuniões poderão ser realizadas integralmente, então, por meio das videoconferências, por meio da decisão da presidência ou do coordenador daquele plenário. E mesmo assim, independentemente da decisão desse presidente ou desse coordenador ou mesmo do próprio plenário, é garantido a esses membros dos colegiados que desejarem participar dessas reuniões por meio de videoconferência. E isso foi objeto do decreto número 10.416. E esse decreto ele também não será interpretado como limitador a outras previsões de reuniões de colegiados que aconteçam integralmente por meio da videoconferência. E também não será aplicável a determinados colegiados por força de normas especiais que disponham ao contrário. Então, preste atenção nesse decreto número 10.416.
416 que foi publicado esta semana. E quer uma dica para um plano da semana que vem? Pois bem, no dia 17 de julho, às 17 horas, aqui no canal do Professor Jacobi no YouTube, teremos um webinar sobre os 18 anos da Lei nº 10.520, também conhecida como a Lei do Pregão. E nessa ocasião nós contaremos com presenças ilustres, não só do professor Jacobi Fernandes, mas também do professor Murilo Fernandes, do Dr. Roni Charles, Victor Amorim e também do Davidson Barcelos. Então não deixe de assistir e lembre-se, dia 17 de julho, às 17 horas, aqui no canal do Professor Jacobi. E por fim, se você ainda não começou a seguir o professor Jacobi Fernandes no Instagram, anote aí, @professorjacobi, para você acessar todas as postagens, vídeos e conteúdos exclusivos referente a uma rotina do professor Jacobi Fernandes no Instagram. E muito obrigada também por assistir a esse vídeo e continue nos acompanhando nos outros vídeos do nosso canal.